Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos dar continuidade a mais uma aula, né? Hoje iremos abordar os passos da consulta de enfermagem para a prevenção primária da hipertensão arterial sistêmica. Vamos descrever a estratificação de risco para doenças cardiovasculares e o que abordar no histórico de enfermagem. Então, vamos ver todas essas etapas na aula de hoje. Então, a consulta de enfermagem para a pessoa com pressão arterial limítrofe, ela deve acontecer e ela deve estar ligada ao processo educativo. Então, sempre estaremos associando a parte de educação e saúde, né? Porque através do processo educativo nós iremos motivar essas pessoas a desenvolverem os cuidados necessários para a manutenção de sua saúde. Então, é importantíssimo a ênfase no processo educativo. Também devemos abordar a questão do estímulo à adesão a essas pessoas. Sabemos que não é fácil, é um processo laborioso, né, e requer todo um cuidado da equipe de enfermagem, porque se você não ganhar a confiança desse paciente e não ganhar o vínculo, estimulando esse paciente a aderir ao programa, você pode falar muito para esse paciente, de repente no próximo mês ele não comparecer mais à unidade de saúde. Então, deve ser estimulado esse paciente, né, a aderir ao programa e ele deve ser conscientizado em relação à sua doença. Sua doença não tem cura, então ele tem que manter esses cuidados para o resto de sua vida. Então, devemos sim, através de orientações, claro, não de imposições, devemos sim orientar esse paciente de maneira tranquila, de maneira adequada, para que ele tenha esse estímulo no seu cuidado, né? No seu autocuidado. Então, é fundamental o acompanhamento desse paciente, né, com pressão arterial limítrofe e também do próprio paciente que já possui a hipertensão arterial sistêmica. Então, devemos sensibilizar sobre a condição de sua saúde, né? Então, o paciente deve ser sensibilizado, entender, né, sua doença, para que ele consiga seguir esse cuidado, né? E devemos pactuar as metas e planos de como seguir o cuidado. Então, não é só sensibilizar, mas tem que ter um pacto entre esse paciente e os profissionais de saúde para que ele tenha o segmento do seu cuidado. Então, devemos sempre estar estimulando a adoção de hábitos saudáveis de vida. Não adianta ele só se alimentar bem em um dia e no outro ele exagerar na alimentação, né? Devemos manter bem claro isso na vida dele. Ele deve manter esse hábito por um longo tempo, por o resto da sua vida, certo? Devemos avaliar a estratificação do risco para as doenças cardiovasculares. Mais adiante, nós iremos entender como será essa estratificação de risco. E a prevenção primária da hipertensão, ela pode ser feita mediante o controle dos fatores de risco. Muitos já sabem quais são esses controles, mas devemos sempre estar reforçando junto ao paciente. Então, a sobrecarga na ingestão de sal deve ser controlada, né? O excesso de adiposidade, ou seja, o excesso de gordura, é complicado também no paciente com risco de hipertensão ou que já tem a própria hipertensão, né? Aqui a gente está dando ênfase ao paciente com pressão arterial limítrofe. Então, lembrando que circunferência abdominal para os homens ela deve estar entre 102 e nas mulheres 88 centímetros. Então, sempre que o paciente for à unidade, sempre fazer essa avaliação no seu exame físico, né? A gente vai reforçar mais na frente essa questão do exame físico. Avaliar a questão do abuso de álcool, entre outras
condições, né? Que o paciente pode vir a agravar seu quadro ou ser um paciente predisposto a desenvolver uma hipertensão. Então, estratégias de prevenção são consideradas como a redução da exposição populacional a fatores de risco, principalmente ao consumo de sal. Então, falando de atenção primária, a gente deve estimular em educação em saúde, em palestras, em um diálogo com o paciente, deve estimular a redução desse consumo de sal, orientar as restrições à adição de sal na própria preparação dos alimentos. Em substituições, nós podemos orientar esses pacientes a utilizar planos alternativos de substituição de sal, como o uso do limão, o uso de temperos, cebolinha, cheiro verde, esses temperos que acabam substituindo, né? E com o passar do tempo, o próprio paciente ele não sente a falta do sódio, né? O seu paladar se adapta. Então, identificar a quantidade de sal ou sódio presente nos alimentos industrializados. Lembramos que todo alimento industrializado muito processado, ele contém no seu preparo o sódio. Então, vocês podem perceber que na embalagem sempre tem as descrições nutricionais. E lá a gente vai ver que quase todos contêm sódio. Então, não é só a restrição do sal em si no preparo dos alimentos, mas o sódio, os alimentos que eles consomem, que são processados, industrializados, eles contêm um alto teor de sódio. Um exemplo, né, bem utilizado entre nós, principalmente os jovens, é o uso do próprio ketchup, né? Ele contém muito sódio. Então, as medidas como promoção de mudança de estilo de vida é uma alternativa, né? Hoje em dia a gente fala muito em mudança de estilo de vida, mas essa mudança ela só vem se o paciente estiver motivado, se ele compreender sua patologia, se ele realmente estiver com estímulo para essa mudança, porque não é fácil, sabemos que não é fácil. Então, nas consultas individuais ou coletivas, sempre incentivar a mudança do estilo de vida, né? Que são recomendações para a prevenção da hipertensão, né? Então, sempre recomendar a mudança no estilo de vida. Então, o paciente deve desenvolver hábitos saudáveis de vida e serem estimulados a realizarem essa mudança. Claro que sempre iremos respeitar a questão das características da região, as questões culturais, sociais, econômicas que esse indivíduo possa vir a apresentar no ato da nossa consulta. Então, a mudança do estilo de vida, ela tem como objetivo diminuir os fatores de risco para as doenças crônicas vasculares e reduzir a pressão arterial. Então, o paciente ele vai ter que ser estimulado a essa mudança. E deve-se sempre iniciar um processo de educação em saúde no qual a pessoa é motivada a adotar esses comportamentos. E que essa mudança desses comportamentos irão promover, consequentemente, a redução da pressão arterial e, consequentemente, um menor uso dos medicamentos antihipertensivos. Não é que ele vai deixar de utilizar, mas um paciente já diagnosticado com hipertensão, ele vai sim ter a necessidade do uso da medicação. Só que o paciente com a pressão limítrofe, né, ele pode estabelecer a um grau que ele não precisa utilizar a própria medicação. Então, devemos trabalhar sempre em prol disso. Então, as medidas sugeridas, elas terão impacto no estilo de vida. Sua implementação dependerá diretamente da compreensão do problema. Então, se o paciente não compreende sua patologia, ele não vai ter a motivação para a mudança, né? Como identificamos aí na imagem. Né? As filas para a utilização de medicamentos e cirurgias são enormes, mas a fila para a mudança de estilo de vida, ela acaba nem acontecendo, porque às vezes o paciente ele não chega na unidade com a pressão limítrofe, ele já chega hipertenso. Então, esse é um grande desafio da enfermagem, tentar trabalhar esse paciente antes que ele chegue com um quadro de hipertensão na unidade
básica de saúde. Então, há uma necessidade de uma abordagem multiprofissional, não é só o enfermeiro que trabalha com essas prevenções, né? Tanto multiprofissional como interdisciplinar. Então, é uma equipe, né? O trabalho em equipe para que essas abordagens sejam pactuadas em prol do benefício do próprio paciente. Então, o objetivo aqui é reduzir, fazer com que o paciente tenha adesão ao seu autocuidado e através dessas abordagens do psicólogo, do nutricionista, do educador físico, né, do fisioterapeuta. Então, são muitos profissionais que podem estar trabalhando nessa abordagem, nesse incentivo, para que esse paciente mude seu estilo de vida e tenha adesão ao seu tratamento de forma mais adequada possível. Então, o foco do processo educativo será sempre na orientação das principais medidas que venham a reduzir a pressão arterial. Entre elas, nós temos os hábitos alimentares adequados, né, para a manutenção tanto do peso como do perfil lipídico. Então, esse paciente ele vai ser estimulado a manter um hábito alimentar. Claro que esse hábito alimentar ele vai ser respeitado dentro das próprias condições financeiras desse paciente. Não adianta eu encaminhar o paciente lá para o nutricionista e o nutricionista prescrever um plano alimentar que ele não tem condição de comprar esse alimento. Então tem que ser dentro da renda dele, que ele pode consumir, que é saudável e que possa controlar esse perfil lipídico, né, e essa própria hipertensão. O estímulo à vida ativa e aos exercícios físicos regulares, sabemos que não é fácil, mas uma vez estimulando, né, adotando grupos de atividades físicas, sempre orientar o paciente a buscar companhia na hora de realizar esse exercício físico, e assim vai facilitar. À medida que ele pratica todos os dias, ele vai sentir falta quando não praticar. Redução do sódio, então o próprio preparo do alimento, a família tem que preparar esse alimento sem a adição do sódio, de preferência, e todos de preferência devem estimular e adotar, não só o próprio paciente que tem hipertensão ou que está em risco de adquirir uma hipertensão. Então os familiares devem ser incentivados a essa mudança do não uso ou a redução do uso desse sódio no preparo dos alimentos. A redução do consumo de bebidas alcoólicas, sabemos que não é fácil o paciente que possui vícios, né, e deixar de uma hora para outra. Não é em uma consulta que você vai conseguir isso, mas você vai expor as consequências da utilização e da frequência do uso dessas bebidas durante o dia a dia do paciente que possa vir a desenvolver hipertensão ou que já tem hipertensão. Então, a redução do estresse e abandono do tabagismo. São duas condições, né, muito complicadas. Sabemos que reduzir o estresse em uma situação de vida que às vezes a renda é complicada, né? Às vezes só tem um familiar que possui renda dentro do lar, né? Então, o estresse às vezes é incontrolável e não é você profissional que vai fazer com que esse paciente reduza esse estresse. Mas o apoio, a compreensão, a equipe multidisciplinar pode fazer um bom trabalho nesse âmbito. E a redução ou o abandono do tabagismo. Não é impondo, não é dizendo, o senhor tem que parar de usar o cigarro, mas sim incentivando e mostrando as consequências se ele continuar a usar o cigarro. Sabemos que também é muito complexo esse aspecto do vício, mas com a equipe, mais uma vez reforçando, a equipe multidisciplinar pode ajudar muito bem nesse aspecto. Então, na consulta, essas indicações são importantes, pois já existem evidências do seu efeito na redução da pressão arterial. Se essas medidas são implantadas, é porque tem evidência científica, sim. Então, são condições que possuem baixo custo,
né? Não trazem tanto custo ao paciente, ajuda a controlar os fatores de risco para outros agravos, sabendo que o paciente não controlando essa pressão, ele vai acarretar uma série de comprometimentos, como vimos na aula anterior, e aumenta a eficácia do tratamento medicamentoso, necessitando menores doses e menores números de fármacos. Chamamos hoje, né, a polifarmácia do paciente. Então, esse paciente hipertenso, ele usa uma série de medicamentos. Às vezes ele tem outras doenças associadas, não só a hipertensão. Então, se com a mudança de estilo de vida a gente conseguir reduzir esse número de fármacos a um menor número, seria uma boa para a vida desse paciente. E também, consequentemente, reduzir o risco cardiovascular. Então, recomenda-se a utilização do score de Framingham, né? Esse score, a gente vai entender que ele possui algumas etapas, né? O enfermeiro ele pode aplicar, né, nos pacientes que frequentam a unidade básica de saúde, né? E ele tem o objetivo de estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos 10 anos, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Então, essa estimativa ela vai ter por base a presença de múltiplos fatores de risco, como o sexo, né, a idade, os níveis pressóricos, o tabagismo, os níveis de HDL e LDL. Então, isso tudo será avaliado no score de Framingham. Então, iremos selecionar os indivíduos com maior probabilidade de complicações, os quais se beneficiarão com intervenções mais intensas. Então, o objetivo do score é sempre intensificar o nível de consultas e de intervenções, antes que as complicações cheguem. Então, o processo de estratificação possui essas 3 etapas, que é a coleta de informações sobre os fatores de riscos prévios. Isso aí a gente tem acesso no próprio prontuário ou em contato com o próprio paciente. Na segunda etapa, será avaliada a idade, os exames que ele fez, principalmente LDL e HDL, os valores pressóricos e se ele é tabagista ou não. E na terceira etapa, iremos estabelecer uma pontuação, que a partir dela iremos obter o percentual do evento cardiovascular em 10 anos poderá acontecer, tanto em homens como mulheres. Vamos entender melhor. Então, vamos utilizar a tabelinha, né? Qual essa tabela é fixa. Aquele paciente que tem baixo risco, ele está enquadrado nessas situações, ou ele é tabagista, ou ele já é hipertenso, ou ele é obeso, sedentarismo, se é do sexo masculino, se tem história familiar de evento cardiovascular prematuro, né? E se a idade é acima de 65 anos. Então, com essas classificações, ele terá baixo risco ou risco intermediário. E alto risco serão os pacientes que já tiveram AVC, já sofreram infarto, já tem lesão periférica de órgão, já teve ataque isquêmico transitório, hipertrofia de ventrículo esquerdo, nefropatia, retinopatia, aneurisma, estenose ou diabetes, né? Então, são considerados pacientes de alto risco. Como iremos classificar? Da seguinte forma: se o usuário apresenta apenas um fator de risco, baixo ou intermediário, está enquadrado em uma condição só, não há necessidade de calcular o score, pois ele é considerado baixo risco. Isso você pode perceber ao entrevistar esse paciente. Então, se ele apresentar menos de um fator de alto risco, né, ao menos um fator de alto risco, ele já pode ser enquadrado com alto risco, né? É um paciente de alto risco cardiovascular. E o cálculo ele será realizado quando o usuário apresentar mais de um fator de risco, tanto baixo como intermediário. Se ele tiver um ou mais fator de risco baixo ou intermediário, a gente precisa fazer esse cálculo, né? Que aí o cálculo vai
ofertar uma tabela de percentuais. Essa tabela vai trazer o baixo risco, né? Quando existir menos de 10% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em 10 anos, ou seja, aqueles pacientes que se enquadram naquelas condições que a gente descreveu anteriormente. Então, o segmento poderá ser anual desse paciente. Se ele é baixo risco, ele só precisa de revisão e realizar exames anualmente. Se ele é de risco intermediário, ele tem de 10 a 20% de chance de desenvolver um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. Então, a gente enquadra esse paciente e há uma necessidade de avaliação dele por semestre, a cada 6 meses. E se ele tem alto risco, a avaliação dele, de preferência, que seja trimestralmente. A cada 3 meses iremos avaliar esse paciente, porque ele tem 20% de chance de desenvolver um evento cardiovascular. Então, esse paciente tem que fazer o check-up a cada 3 meses, principalmente a nível de atenção primária. Então, não é só chegar no posto, pegar sua medicação e a cada 3 meses está indo lá só pegar a medicação. Ele tem que ser avaliado, realizado exames e feito toda aquela avaliação dos medicamentos a cada 3 meses. Então, associada a essa estratificação de risco, a enfermagem irá aplicar a SAI, né? A sistematização da assistência de enfermagem, que é através da resolução COFEM 358, de 15 de outubro de 2009, ela define que a SAI tem 6 etapas, né? O histórico, o exame físico, os diagnósticos das necessidades de cuidado, o planejamento da assistência, implementação da assistência e avaliação do processo de cuidado. E iremos descrever cada etapa, né? No histórico, iremos solicitar desse paciente, no próprio prontuário já tem esses aspectos, né? Os dados socioeconômicos, a ocupação, moradia, trabalho, escolaridade, lazer, religião, renda familiar e a vulnerabilidade do potencial para o autocuidado. Então, será que esse paciente ele vai ter um potencial para se autocuidar? Será se ele vai compreender essa patologia? Será se ele tem condições no seu âmbito familiar, no seu lar, desenvolver esse autocuidado? Então, precisamos avaliar tudo isso, né? E ver o grau de escolaridade. Será se ele vai ter condição de compreender o que você está orientando? Então, é importante esses dados justamente para a gente traçar um perfil desse paciente. Não adianta eu estar falando sem saber se o paciente ao menos sabe ler e escrever, né? Então, no histórico, devemos buscar os antecedentes familiares e pessoais, né, em relação à hipertensão ou outros agravos crônicos, as queixas atuais, principalmente aquelas que indicam lesão em órgão-alvo, como tontura, cefaleia, alterações visuais, dor pré-cordial, dispneia, paresia, que seria algum comprometimento psicomotor, né? Parestesias, dormências, né? Se ele apresenta alguma dormência de membros, né? Edema e lesão de membros inferiores. Então, tudo isso deve ser avaliado dentro do histórico. Também perceber, né, a percepção que a pessoa está diante da patologia, o que ela considera a sua patologia, como ela se vê, né? Ela se vê capaz de se autocuidar, né? Como ela vê a doença dela. Importante essa indagação ao paciente. E as medicações que ela está em uso. Essas medicações estão provocando efeitos colaterais? Será se o efeito, as queixas que ela está apresentando são relacionadas ao uso dos medicamentos? Os hábitos de vida também devem ser investigados, como a alimentação, o sono e o repouso, a atividade física, a higiene e as funções fisiológicas. Não adianta você tentar orientar sem saber o quadro, como anda a vida daquele paciente, principalmente nesses aspectos,
né? É uma pessoa sedentária, é uma pessoa que dorme bem, né? Se alimenta bem. Então, tudo isso deve ser investigado. Identificar os fatores de risco, como a gente já descreveu, se o paciente pode ter diabetes associado, se é tabagista, se utiliza algum tipo de bebida alcoólica, se é obeso, se tem dislipidemia, se é sedentário ou se possui um nível de estresse muito alto. E, por fim, presença de lesões em órgãos-alvos ou doenças cardiovasculares. Devemos investigar as doenças cardíacas. Será se esse paciente já teve algum diagnóstico de hipertrofia de ventrículo, já teve angina, infarto, se já realizou ponto de safena, se tem insuficiência cardíaca, né? Então, devemos avaliar se já teve um AVC, se tem nefropatia, se tem alguma doença vascular arterial periférica. Por isso, lá no exame físico, vamos ver a importância de se avaliar os membros inferiores. É um paciente que se queixa de dores nas pernas, né? Dores nas pernas acima de 60 anos, tem que ser investigado uma doença vascular, sim. Se tem retinopatia hipertensiva, então todo esse aspecto deve ser avaliado no paciente hipertenso e que na próxima aula a gente vai ver os próximos passos da SAI, né, do processo de enfermagem. Como abordar, o que abordar, como direcionar esse paciente. Tá ok, pessoal? Então, algumas referências utilizadas na aula e até a próxima aula. Tenha um bom dia.